Fala pessoal, beleza? Desde que saiu o último trailer do Godzilla vs Kong, na internet não se fala de outra coisa. Tem vários posts, vários memes, inclusive no nosso Instagram. E todo mundo quer saber como é que vai ser essa batalha desses dois monstros épicos. E aqui no nosso canal não vai ser diferente, a gente também tá animado para ver como é que vai ser essa batalha épica. E é lógico que o King Kong e o Godzilla já tiveram jogos lançados aí em diversas plataformas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns dos melhores e mais marcantes jogos desses monstros. E também alguns outros estrelados por kaijus. Então se liga aí que a briga vai ser boa, bora lá! Olha só como é que o mundo é louco, galera! A Nintendo, em 1981, sofreu com acusações de violações de direitos autorais quando lançou Donkey Kong por parte da Universal, que era detentora dos direitos do King Kong. Esse jogo aqui, feito pela Tiger Vision, trouxe pro Atari uma clonagem bem churuca da primeira fase do emblemático jogo da Nintendo de fliperama. Apesar de não ser nem um pouco original, o jogo era bem divertido na época e dava para jogar até com 2 jogadores. A primeira aparição de Godzilla nos videogames aconteceu um ano depois do primeiro jogo do King Kong, no Commodore 64. E pessoal, muita gente não deve nem ter ouvido falar, porque era um jogo não oficial que foi feito pela Codeworks. Só que não dava para esperar muita ação aqui, porque naquela época os videogames não tinham o poder gráfico de hoje. Esse é um jogo de estratégia de guerra onde o personagem principal assume o controle de forças armadas. A tela mostra um mapa do Japão e daí você tem que usar essas informações para encontrar e matar o Godzilla, antes que ele destrua toda a cidade de Tóquio. Rampage certamente é o mais emblemático dos jogos já criados desses monstros, e esse game de fliperama da Midway é o mais perto que chegamos de viver a fantasia de destruir cidades controlando Godzilla e o King Kong. É bem verdade que aqui tanto o gorila como o lagarto gigante foram propositalmente rebatizados para não acontecer de serem processados por direitos autorais, mas isso não atrapalhou em nada que o jogo se tornasse muito popular, que fez ele ser lançado para muitos outros consoles, inclusive em gerações seguintes. E ainda serviu de inspiração para o filme de 2018, que foi protagonizado pelo The Rock. King Kong 2 Ikari no Megaton Punch, da Famicom, foi inspirado no filme de King Kong Lives, mas esse jogo, que foi produzido pela Konami, só foi lançado no mercado japonês. Aqui você assume o controle do Kong enquanto ele procura pela Lady Kong, que está sendo mantida em cativeiro por militares. Você precisa destruir os inimigos e os cenários em uma câmera com visão superior, e tem vários power-ups para colecionar ao longo do caminho, com alguns deles chegando a fazer referência a outros jogos da empresa, como um item saído diretamente de Gradius. Teve um outro King Kong 2, mas dessa vez Yomegairu. Ele foi lançado junto com o Ikari no Megaton Punch e também é inspirado no filme King Kong Lives. Na época era mais comum ver jogos de consoles diferentes apresentarem temas e jogabilidade bem distinta. E aqui até o gênero do game mudou. Esse jogo, também produzido pela Konami, é um RPG e coloca os jogadores na pele de Mitchell, mudando de ação desenfreada da Famicom para uma jornada bem mais lenta e cadenciada, mais adequada ao público do MSX2. Já em 1988, os consoles já tinham um poder de gráfico maior, e o NES, que é o famoso Nintendinho, a Toho conseguiu explorar mais personagens do universo Godzilla, colocou o Rei dos Monstros e também o Mothra como personagens jogáveis. Aqui nesse jogo era necessário que eles defendessem a Terra das ameaças do planeta X. E o legal é que tem vários tipos de ambientes diferentes para batalhar, desde selvas, desertos, cidades e até zonas espaciais. Você começa gerenciando as peças em um tabuleiro estilo xadrez hexagonal e depois parte para as fases de ação para ter um progresso, um gameplay bem diferente na época. Ali, bem no comecinho dos anos 90, a SNK também tentou a sorte com os kaijus e trouxe um dos jogos mais aclamados do Neo Geo e dos fliperamas. Ao invés de ir para o tradicional gameplay 2D que rendeu tanto sucesso nas suas principais franquias de luta, nesse aqui o duelo era muito mais profundo e clima de beat'em up, permitindo que as criaturas explorassem o mapa à vontade durante a luta entre kaijus. Mas obviamente os personagens Gion e Wu são clones não licenciados do Godzilla e King Kong, o que ajudou o jogo a ganhar ainda mais fama e até inspirar uma sequência já no ano seguinte.
Na geração do Super Nintendo, as produtoras de jogos tinham uma tendência de colocar o título dos jogos iniciando com Super, e nesse jogo a produtora Toho encontrou uma bela de uma desculpa para isso. Já que você controla tanto o Godzilla como o Super Godzilla, a sua versão ainda mais poderosa. O jogo começa depois que Ghidorah, controlado por alienígenas, ataca Osaka. Logo, descobrimos que o Mechagodzilla é o principal antagonista e é bem divertido lutar aqui, já que o jogo não se resume apenas em ação desenfreada. Você tem que navegar por 2 telas até encontrar os monstros para lutar. Uma delas mostra suas ações e a outra sua localização atual. Era aquele game bom de alugar lá na locadora da esquina. O Dreamcast, o último console da Sega, como todo mundo sabe, não tem uma história feliz. Eles tentaram apelar para o carisma do Godzilla em seu lançamento lá no Japão. Um dos 4 títulos disponíveis assim que o console chegou às lojas foi Godzilla Generations, que acabou sendo não muito bem recebido e ficou bem abaixo do padrão que a Sega esperava, mantendo o jogo restrito ao mercado japonês. Aqui você destrói cidades reais no controle de várias versões do Godzilla, mas os controles bem ruins acabaram desmotivando os fãs da franquia. Um dos jogos mais queridos do Godzilla, em grande parte pelo fenômeno da época que foi o PlayStation 2, foi Godzilla Save the Earth, que é de 2004, que foi a sequência direta de Godzilla Destroy All Monsters, que se passa 2 anos após os eventos do jogo original e mantém a jogabilidade do seu predecessor. A grande novidade aqui é o gameplay online presente na versão do Xbox e a adição de mais ataques com raios e variações de terrenos com direito até a fases submersas embaixo d'água. O filme do King Kong de 2005, do diretor Peter Jackson, ele meio que dividiu opiniões, mesmo Peter Jackson estando em alta na época por causa do Senhor dos Anéis. Ele lançou um super blockbuster reimaginando a história original do King Kong para uma nova geração. Mas apesar do filme ter dividido a crítica, o jogo oficial do filme acabou sendo bem melhor recebido que o longa, e foi muitas vezes citado como um dos melhores jogos inspirados em filmes na época. Michael Anson, o diretor do jogo, trabalhou em parceria com Jackson para garantir bastante fidelidade visual e temática entre as obras. Mas o que realmente chamou a atenção foi a excelente jogabilidade e ação imersiva, além de fases intercalando o controle entre o humano e o gorila gigante. Então, o que vocês acharam aí da nossa seleção de jogos de Godzilla e do King Kong? Quem vocês acham que vai levar a melhor lá nos cinemas? Pessoal, deixa aí nos comentários para quem vocês vão torcer no filme, deixa o seu like e não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito. Até a próxima!